O ano é 1901. Imagine que uma garota de 18 anos está parada na porta de um convento, prestes a tomar uma das decisões mais cruciais de sua vida. Essa garota foi criada em um orfanato administrado por freiras desde os seus 12 anos, pois sua mãe morreu e seu pai abandonou ela e suas irmãs ali. Mas agora é o momento em que ela deve decidir se vai se tornar freira ou se vai sair e tentar a vida no mundo. E a garota decide se afastar do convento e seguir rumo ao desconhecido. Mais tarde, essa garota se tornaria a estilista que revolucionou o mundo da moda. A pessoa que, segundo a revista Time, é uma das 100 personalidades mais influentes do século XX. Gabrielle Bouyer Chanel ou simplesmente Coco Chanel. Mas como essa garota pobre, criada em um orfanato, conseguiu se tornar a estilista mais famosa do século XX e construir um império que hoje vale bilhões de dólares? Fique com a gente, porque nesse vídeo você vai conhecer a história controversa de Coco Chanel. Chanel costumava ter várias versões da sua história, mas hoje nós vamos nos deter aos fatos. Bem-vindos à vida controversa de Coco Chanel. Em 19 de agosto de 1883, nasce Gabrielle, em uma pequena cidade no centro da França. Seu pai era um simples vendedor que viajava de cidade em cidade vendendo roupas íntimas, e sua mãe ganhava alguns trocados como lavadeira. Mas tudo muda quando, aos 12 anos, Chanel perde sua mãe e seu pai abandona ela junto com suas irmãs em um convento. Ali, Gabrielle aprende a ter uma vida muito simples e com bastante disciplina. E ela mal pode esperar para se tornar adulta e escapar daquele lugar. A única parte positiva disso é que no convento Gabrielle aprendeu a arte da costura e ela passou a fazer alguns chapéus decorados. Aos 18 anos, ela já não tem mais idade para ficar no orfanato e tem duas opções: ou se torna freira ou sai do convento para tentar a vida. E ela decide se matricular em uma escola de corte e costura para aprimorar as suas habilidades. A partir de agora, Gabrielle decide criar uma nova vida para si, bem longe do sofrimento que viveu no passado, e almeja uma vida de luxo, como as mulheres da alta sociedade. Só que, para viver essa vida dos sonhos, Gabrielle precisava de uma coisa: dinheiro. Em 1903, aos 20 anos, ela consegue um emprego como costureira em um pequeno ateliê muito frequentado por soldados que precisavam de ajustes em seus uniformes. Mas não demora muito até que Gabrielle chame a atenção deles por sua beleza. Certo dia, um desses soldados a convida para uma noite de apresentação musical em um café. Gabrielle inicialmente se sente desconfortável por estar no mesmo ambiente que os ricos que ela tanto invejava. Mas aquela noite foi um ponto de virada. Ela vê a oportunidade de ingressar nesse mundo. No mundo que até então ela só olhava de longe. Logo, ela consegue um emprego como cantora nesse mesmo café à noite. E é nessa época que ela ganhou o apelido de Coco. Ela costumava dizer que foi o seu pai que deu esse apelido, mas alguns registros mostram que esse apelido veio de uma música francesa muito tocada nos cabarés da época, chamada Quem Viu Coco? Mas independente de onde tenha vindo esse apelido, Gabrielle o abraçou completamente. Passou assim a se chamar Coco Chanel. Chanel trabalhava durante o dia como costureira e à noite como cantora em um clube para rapazes. E é trabalhando nesse clube que ela conhece o oficial da cavalaria francesa e herdeiro de uma família de ricos industriais, Etienne Balsan. Em pouco tempo, ela se torna uma das amantes de Etienne e desiste da carreira de cantora. Logo, ela se muda para o seu chateau, onde, segundo ela, Etienne a propunha uma vida de rica, com muitas joias e os melhores vestidos que a moda francesa poderia oferecer.
Alguns acreditam que Chanel via em Etienne uma maneira de entrar no círculo íntimo da alta sociedade e, assim, conseguir mais conexões. No entanto, com o tempo, Chanel passou a ficar frustrada com suas roupas, porque toda aquela moda feminina era projetada por homens e ela sentia que a moda feminina era apenas decorativa e que não era prática e nem confortável. Foi assim que ela passou a usar as roupas de Etienne. E junto com os seus ternos, Chanel passou a usar um chapéu de abas largas, quebrando assim totalmente os padrões da moda feminina na época. E embora muitos tenham ficado chocados com o seu estilo, houve também quem admirasse a sua coragem e originalidade. Aos poucos, Chanel foi revolucionando o mundo da moda e passou a desenhar as suas próprias roupas, criando assim peças elegantes, simples e muito confortáveis, que se tornaram um grande contraste em relação à moda feminina da época. Mas essa ousadia de Chanel começou a atrair muitas admiradoras, e essas eram mulheres influentes da alta sociedade parisiense. No entanto, Etienne via isso como um hobby da sua amante, mas Chanel planejava algo maior. Ela estava determinada a transformar isso em um negócio. Porém, havia um problema. Chanel precisava de investimento, e embora conhecesse muitos aristocratas ricos que presenteavam ela, no que se tratava de investir em um negócio, ninguém estava disposto. Isso passou a incomodar muito a mente inquieta de Chanel. Além disso, ela já estava bem entediada com a vida no campo. Então, aos 26 anos, em uma festa dada por Etienne, Chanel conhece um amigo dele, o britânico Arthur Capel. Assim, Chanel deixa Etienne e se muda para Paris. Esse relacionamento mudaria completamente o rumo da vida de Chanel, porque em Capel, Chanel encontrou a ajuda financeira que precisava para alavancar o seu negócio. Em 1910, ela abre sua primeira loja na Rua Cambon, número 21. A marca de Chanel começou a ganhar reconhecimento e prestígio ali, principalmente porque suas peças eram simples, porém confortáveis e práticas. Mas Chanel ainda não estava onde queria. A visão dela era clara. Ela queria ser uma mulher rica o mais rápido possível. Logo, ela descobriu que sua melhor opção era mirar nos ricos e famosos da França. E como uma boa estrategista, Chanel percebeu que Deauville era o lugar perfeito, por ser um balneário exclusivo para os ricos passarem as férias. Então, Chanel foi para lá com Capel passar as suas férias de verão. Para Capel, era só um momento de descanso, mas para Chanel, essa era a oportunidade de buscar o local perfeito para sua primeira boutique. Durante a viagem, ela encontrou um lugar que amou, e assim, no ano de 1913, com o apoio de Capel, Chanel abre a sua segunda loja, em uma das áreas mais ricas da França. Lá, além de chapéus, Chanel lançou a sua primeira coleção, toda feita em jersey, um tecido simples que era principalmente usado em roupas íntimas masculinas. Mas se tornou sensação devido à sua funcionalidade além do conforto. E essa foi a primeira vez que as francesas usaram vestidos realmente confortáveis, segundo ela. Finalmente, Chanel estava desfrutando do sucesso que tanto almejava. Mas, infelizmente, o mundo estava passando por uma crise. As tensões na Europa aumentavam e, antes mesmo que alguém pudesse perceber, a guerra eclodiu em 1914. Durante a guerra, as pessoas já não pensavam em comprar roupas de luxo. Os homens partiram para a guerra e as mulheres assumiram o lugar deles, muitas vezes trabalhando em fábricas. Já não havia mais espaço para saias e vestidos muito elaborados com bordados e plumas. O empreendimento de Chanel enfrenta desafios, mas a determinação dela faz com que ela se adapte a essa nova situação. Chanel entendeu a necessidade da época, fez mudanças práticas em seus desenhos e lançou uma coleção de roupas diárias usando o icônico tecido jersey, mas agora muito mais adequado para os trabalhos que as mulheres estavam realizando.
Com essa nova roupagem, Chanel consegue se manter no topo e, em meio à Primeira Grande Guerra, abre sua terceira loja, em uma pequena, porém próspera cidade chamada Biarritz. Por ser fronteira com a Espanha, Biarritz se tornou um ponto de encontro da alta sociedade para espairecer em meio ao caos que se encontrava o mundo. Mais uma vez, Chanel estava no lugar certo. O sucesso de sua marca foi tanto que, em apenas um ano depois de abrir a sua terceira loja, Chanel devolveu a Capel todo o dinheiro que ele havia investido, se tornando agora sua sócia. Embora Chanel estivesse conquistando o mundo com a sua ousadia, sua vida pessoal estava ruindo. Em 1918, mesmo ano em que a guerra terminou, Chanel se vê com o coração partido, porque o amor da sua vida decide se casar com uma jovem aristocrata inglesa. É verdade que Capel nunca deixou de fato a relação que tinha com Chanel, mas o fato de ele ter um título e de ser de uma linhagem importante, enquanto Chanel não tinha título nenhum, a fez ser apenas sua amante, e ela aceita continuar assim até a sua morte em 1919. Apesar de ficar extremamente devastada emocionalmente, na década de 20, Chanel expande o seu domínio. Compra mais 4 prédios na mesma rua da sua primeira loja, uma ao lado da outra. Na década de 20 também, Chanel lança seu perfume, maquiagens, as chamadas joias de fantasia, que eram uma coleção de bijuterias direcionado apenas para mulheres ricas da alta classe. O famoso Little Black Dress, ou Pequeno Vestido Preto. Mas com a morte de Capel, Chanel procura um novo parceiro de negócios e também um investidor. Então, em 1924, ela conhece Pierre Whitmer, judeu muito rico que possui muita experiência em marcas de luxo. Chanel faz com Pierre um acordo que visa expandir a sua venda de perfume, o Chanel número 5. Porém, o contrato que ela assina só lhe garante 10% dos lucros do seu perfume. Mas a década de 20 não foi marcada na vida de Chanel apenas pelo sucesso da sua marca. Ela também cria várias novas conexões na Europa e passa a circular ao lado do Duque de Westminster. Também se torna convidada de muitas funções reais, assim se tornando amiga do primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Chanel e o Duque foram amantes por 5 anos, e mais uma vez Chanel foi preterida por não ter nenhum título real. Em 1930, o Duque se casa com a filha de um barão. É interessante notar que, assim como muitos aristocratas britânicos da época, o Duque de Westminster e Chanel foram muito influenciados por ideias antissemitas e teorias pseudocientíficas que sustentavam a superioridade de certos grupos étnicos. E durante o período em que foi amante do Duque, Chanel foi muito influenciada por suas opiniões e valores. O Duque de Westminster era conhecido por ter opiniões conservadoras e também considerado por alguns até mesmo antissemita. Mas não podemos nos esquecer que Chanel sempre deixou muito claro a sua independência de pensamento e sua personalidade forte. Então, é difícil atribuir ao Duque toda a responsabilidade pelo antissemitismo de Chanel. Além disso, o contexto histórico da época mostra que muitas figuras proeminentes estavam envolvidas com pessoas que possuíam esse mesmo pensamento. Então, durante a década de 30, a Europa caminha a passos largos para a Segunda Grande Guerra. Em 1940, o exército alemão invade Paris. Chanel decide fechar as portas de suas lojas, alegando não ser tempo para moda. E isso significou milhares de desempregados. Alguns dizem que Chanel usou isso como desculpa para fazer uma retaliação às suas funcionárias, que há um tempo atrás fizeram uma grande greve, reivindicando jornadas de trabalho mais curtas e salários mais compatíveis com a sua carga horária. O fato é que, graças às conexões que tinha, Chanel foi protegida e levada para o luxuoso Hotel Ritz, lugar que acabou sendo o abrigo dos militares alemães. Nessa época, Chanel se envolve com o oficial Hans von Ginglanck.
Como resultado, sua empresa e sua casa estavam protegidos. Embora muitas casas e muitas empresas de toda a França estivessem em ruínas. Nesse meio tempo, sabendo que as propriedades e as empresas dos judeus estavam sendo apreendidas, Chanel vê a oportunidade de pegar para si, de volta, todo o valor das ações geradas por seus produtos em parceria com o seu investidor e sócio Pierre. Em 5 de maio de 1941, ela escreve para o administrador do governo alemão, alegando ter direito indiscutível de prioridade sobre sua marca, por, segundo ela mesma, ser ariana. Chanel só não contava que Pierre havia se antecipado, e antes mesmo do regime se solidificar, ele legalmente transferiu o controle legal da Parfums Chanel para um amigo francês. Quando a guerra acabou, Pierre recebeu de volta a Parfums Chanel. Ao lado de Rams, Chanel se tornou uma agente secreta, porque o regime via nela ótimas conexões com a elite. Então, ela realizou missões para os alemães e aparentemente foi até enviada para Madrid, a fim de se conectar com algumas pessoas aliadas e também obter informações secretas. Em 1944, o regime enviou Chanel em uma missão para negociar a rendição com os aliados, já que ela era amiga de Winston Churchill. No entanto, Churchill rejeitou o acordo, pois a essa altura já se estava tornando claro que a Alemanha perderia a guerra. Quando a guerra termina, Chanel também rompe com Hans. Porém, a notícia sobre o seu caso se espalha, e Chanel é rotulada agora como uma colaboradora do regime. Antes que ela pudesse deixar a França, Chanel é presa. Mas agora gostaríamos muito de deixar um recado para você. Nós estamos começando esse projeto de contar histórias e existem muitos personagens interessantes na história assim como esse. Uma maneira de você nos ajudar a seguirmos com esse projeto é se inscrevendo no canal e deixando seu like. Voltando para a história, Chanel é assim levada para o interrogatório. Mas bem diferente do que aconteceu com outras mulheres acusadas de traição, que tiveram seus cabelos raspados e eram expostas nuas em praça pública, Mademoiselle Chanel saiu completamente ilesa, embora os oficiais alemães testemunhassem que Chanel realmente havia trabalhado como espia para eles. Alguns acreditam que Winston Churchill interveio para mantê-la segura, pois Chanel possuía informações sensíveis e prejudiciais ao governo britânico. Também é questionado se Chanel usou suas outras conexões do alto escalão, juntamente com sua fortuna considerável, para subornar pessoas, e assim conseguir encobrir o seu envolvimento com o regime. Apesar de não ter sido oficialmente acusada após a guerra, ela teve sua reputação manchada, pois constantemente se ouviam rumores sobre ela ajudar os alemães. Temendo então por sua vida, Coco Chanel foge para a Suíça e fixa residência lá por quase uma década. Porém, a mente empreendedora de Chanel faz com que ela continue observando a evolução do mundo da moda, mas agora dos bastidores. E o que ela vê durante a década de 50 a deixa muito desapontada. Chanel vê a moda voltar a ter vestidos rígidos e ornamentados, algo que ela odiava. Certa vez ela disse que os designers de Christian Dior vestiam as mulheres como poltronas. Então, em 1956, Chanel retorna para Paris, convencida de que a mulher moderna precisava dela. Chanel decide reconstruir o seu legado e apresenta uma nova linha de roupas e acessórios. Assim, ela consegue reconquistar a sua posição de destaque no mundo da moda. No entanto, em 10 de janeiro de 1971, coincidentemente no dia que ela mais odiava, o domingo, Chanel morre, aos 87 anos, em seu apartamento no luxuoso Hotel Ritz. É interessante notar que, durante a ocupação alemã, Chanel se escondeu ali, e sua conexão com o Ritz a levou estranhamente a escolhê-lo como sua residência permanente até o fim de sua vida.
Essa conexão entre os eventos da sua vida durante a guerra e sua morte no mesmo local evoca um sentimento de encerramento e reforça a complexidade da trajetória de Coco Chanel, incluindo as suas ações controversas durante a ocupação alemã, as suas tentativas de reconstruir a sua imagem no pós-guerra e o seu legado duradouro na moda. Em resumo, a vida de Chanel foi cheia de controvérsias, mas não há dúvida de que, como empreendedora, Chanel foi pioneira e inovadora. E considerando que ela começou sozinha e na pobreza, a maneira como ela fez conexões e como ela as usou para construir o seu império é, no mínimo, notável. Mas e o que podemos dizer do que ela fez durante a guerra? As ações de Chanel devem afetar a nossa visão da sua marca hoje? Será que podemos separar o criador da sua criação? A verdade é que as opiniões sobre Coco Chanel são divididas, mas deixo com vocês uma citação de Mademoiselle Chanel. Não me importo com o que você pensa de mim. Na verdade, eu não penso em você. Se você chegou com a gente até aqui, muito obrigada. Por favor, não esqueça de deixar seu like e ativar as notificações. Até a próxima. Tchau!